Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre porcentagem, tá? Como o nome já sugere, porcentagem tem a ver dividir por 100, tá? E nós substituímos pelo sinal de porcento, que é esse símbolo aqui. Então, toda vez que a gente está falando de porcentagem, a gente está falando de dividir por 100, tá? De transformar aquilo em 100 partes do inteiro. Então, quando eu coloco aqui a porcentagem 25%, eu estou pegando o inteiro, transformando ele em 100 partes menores, e dessas 100 partes eu estou considerando apenas 25. Então, de 100 partes que tem o total, 25 estão considerados. Isso representa 25%. Imagine só que vocês tenham aí esse quadrado que está aparecendo na sua tela. Ele foi dividido em 100 partes menores e foi pintado aí 30 partes dessa. Que fração desse quadrado a parte pintada representa? A fração será 30 sobre 100. Por quê? Porque esse quadrado, ele foi dividido em 100 partes. Então, 100 partes formam inteiro. As partes que formam inteiro formam um inteiro. E dessas partes, 30 foram pintadas. Então, o numerador aqui é a parte considerada. Como o denominador dessa fração é 100, uma outra possibilidade de escrita para essa fração seria usar o termo porcento, né? Já que quando a gente trabalha com a ideia de porcentagem, eu estou trabalhando com o símbolo porcento. Então, eu posso substituir esse denominador 100 pela escrita 30%. Ora, professora, então a senhora quer dizer que a porcentagem é uma fração cujo denominador é 100 e o numerador é a parte que está sendo considerada na porcentagem? Sim, é uma fração de um inteiro. Então, só pode ser fração transformada em porcentagem se o denominador for 100? Será que eu só posso transformar, em porcentagem uma fração cujo denominador é 100? Vamos ver isso? E se a gente pensar na fração 3/4? Será que eu posso representar a fração 3/4 na forma de porcentagem? Como eu faria isso? Para que eu coloque na forma de porcentagem, eu preciso ter uma fração cujo denominador é 100. Então, nesse caso, o denominador não é 100. Mas isso não nos impede de que possamos transformar, essa situação em uma equivalência entre frações. O que é uma equivalência entre frações? É quando duas frações diferentes, com numeradores e denominadores diferentes, elas representam o mesmo resultado. Então, eu tenho aqui, 3/4, e eu quero ver se ela tem uma fração equivalente cujo denominador é 100. Para que essa equivalência ela se mantenha, eu preciso ver se existe uma proporcionalidade entre o 4 e o 100. Ora, existe alguma maneira que eu posso transformar a partir da multiplicação, da ideia de proporção, ou seja, repetindo esse 4 uma quantidade de vezes em que eu transforme ele em 100? Quantas vezes eu precisaria repetir 4 para que desse 100? Se a gente for dar uma olhadinha na tabuada, é possível pegar o 4 e multiplicar ele 25 vezes e isso vai dar 100. Que nem na massa de um bolo, gente. Se eu dobro a receita, então cada ingrediente dessa receita ela precisa ser dobrada. Isso se chama proporção, tá? Então, olha só.
Se eu quero manter duas frações equivalentes, uma eu quero que tenha denominador 100 para que eu possa transformar em porcentagem. Eu vou usar a ideia de proporção. Quantas vezes esse 4, ele pode se repetir para que ele chegue em 100? 25 vezes. Então, para que eu mantenha essa proporção e equivalência, esse 3 eu precisaria repeti-lo 25 vezes também, para que ele me dissesse quem é do numerador aqui. Então, 3 vezes 25 vai dar o correspondente a 75. Agora eu tenho duas frações que são equivalentes. Então, se elas são frações equivalentes, elas têm o mesmo valor. Frações equivalentes. E a fração equivalente, a fração 3/4, que era que eu tinha iniciado o problema, ela é uma fração cujo denominador é 100. Então, eu posso escrevê-la na forma de porcentagem, 75%. Dessa forma, gente, qualquer fração, ela pode ser escrita na forma de porcentagem. Basta que eu consiga achar a fração equivalente a ela, cujo denominador é 100, e aí eu transformo no símbolo por cento. Vamos a um exercício? Nessa atividade, eu quero que você transforme, as frações em porcentagem. Bom, para eu transformar em porcentagem, eu preciso ter denominador 100. E isso não acontece em nenhuma das duas frações que está aqui. Então, eu vou ter que usar a ideia de frações equivalentes para eu alcançar o meu objetivo. Eu preciso pensar em uma fração equivalente a 2/10, que tenha denominador 100. Agora, eu vou pensar na proporcionalidade. Ora, de 10 para 100, quantas vezes eu preciso repetir o 10 para que eu obtenha 100? 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60, 70, 80, 90, 100. Eu preciso fazer esse processo de repetir o 10 vezes. Então, 10 vezes 10 dá 100. Para que eu mantenha a proporção e encontre uma fração equivalente, eu preciso fazer a mesma coisa aqui com o numerador. 2 vezes 10, 20. Agora, eu tenho uma fração cujo denominador é 100, então ela pode ser escrita na forma de porcentagem. Ela corresponde a 20%. A fração 7/20. Ora, eu preciso achar a fração equivalente de denominador 100. Quantas vezes eu preciso repetir o 20 para chegar em 100? Olha, 20, 20, 40, 60, 80, 100. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui se repete por 5 vezes até chegar no 100. A mesma coisa acontece com 7. 7 vezes 5 vai dar 35. Logo, isso corresponde a 35% em porcentagem. Agora é com vocês. Resolvam o exercício e apresentem suas dúvidas, caso necessária, no particular do WhatsApp. Beijão, galera. Boa quarta!